também das funções desse banco de dados. Indo ali ao quadro, então, quais são os bancos de dados? Data Warehouse, né? Então, WDW. Processam grandes volumes de dados e informações, extraem dados de múltiplas fontes e padronizam a representação para todos os sistemas e ainda para cada setor da empresa. Qual que é a principal função do Data Warehouse, né? Então, é justamente isso. Então, coletam grandes informações, né? Grandes dados, tá? Mas, nesse sentido, né? Vamos pensar aí, a empresa ela tem inúmeros pontos aonde ela vai sendo coletada essas informações, né? Então, o Data Warehouse, ela faz essa integração, né? E a unificação dos dados, que é muito importante dentro do processo do CRM. E aí, falando agora, então, temos o segundo banco de dados, o Data Mining, né? Que é a mineração de dados. Já falamos aqui também, nasce da imbricação entre a estatística clássica, inteligência artificial e o aprendizado da máquina. Gera conhecimento em base de dados, identificando padrões e tendências que possam gerar informações, estratégias e insights de negócios. Vamos imaginar aí, novamente, o CRM como um captor, né, de dados, coleta várias informações, vai acumulando e isso tudo fica no banco de dados. E a partir do momento que elas ficam ali, né, então quer dizer, existem padrões, existem, digamos assim, interesses, né, informações ou dados importantes para a empresa que geram padrões. Opa, aqui eu tenho, né, então, dados, vários dados, padrões que posso gerar perfil de consumo, né? Quer dizer, olha só, né? Então, vários clientes estão utilizando a mesma forma de consumo e isso foi, então, apresentado através da mineração de dados. Então, são padrões ou estruturas de informações que são úteis à empresa, isso é mineração de dados. A terceira, então, na parte de banco de dados, vem Database Marketing. E aqui já dentro do CRM, então, o processo de construir, manter e usar banco de dados dos clientes e outros registros, como produtos, fornecedores, revendedores, para efetuar contatos e transações e construir relacionamentos com o cliente. Vamos imaginar novamente vários dados, porém aqui já mais trabalhadas, né? Já as informações um pouco mais trabalhadas em função do marketing de relacionamento e por isso então aqui já estão prontas, por exemplo, o perfil do consumidor, né? Quer dizer, informações sobre relatório de vendas, né? Quais são os produtos, as marcas, as preferências de cada consumidor, isso tudo é database marketing, né? Então, que serve justamente para poder fazer um atendimento melhorado e também criar as estratégias de marketing. E, indo ali ao quadro, novamente, desenvolve ainda segmentação, que ultrapassa os modelos comuns, que pode ser geográfica ou demográfica, quer dizer, ultrapassa isso aí, né? Abarcando também dados de perfis psicográficos ou comportamentais, né? Então, quando eu tenho um CRM, né, então que consegue fazer uma boa análise de dados, ele não só pega os dados demográficos, né, e geográficos, que são os mais comuns, mas também pode chegar aí a dados mais aprofundados, como a questão do psicografia do consumidor. E aí, por final, né, com relação ao banco de dados, eu preciso, como gestor, verificar as variáveis, os 4 Vs. As decisões que envolvem banco de dados devem assistir basicamente a 4 critérios. Primeiro, volume e velocidade, elas estão interrelacionadas, até porque, né, então, tem relação com a capacidade de armazenamento e processamento de servidores. A partir do momento que, né, então, o meu banco de dados, ela consegue trabalhar com volume e velocidade, né, então, essa é a parte
interessante de um banco de dados? A questão da variedade, né? Então, trata a granularidade e complexidade das informações armazenadas. E hoje as tecnologias, elas vêm avançando de uma forma que não só analisam e captam, né, aquelas informações que a gente fala que são as estruturadas, informações em formas de palavras, mas ainda também imagem, fotos, né, áudios, né? Então tudo isso também serve e é por isso então que hoje o CRM a gente fala que trabalha com variedade de informação e de dados. E por último então, indo ali ao quadro, a questão da veracidade. O gestor precisa ver se os meus dados são de verdade, veracidade de verdade, né? Então, atualização dos dados e principalmente, né? Então, preciso pensar também na permissionamento do cliente, né? Então, captar dados, mas de uma forma dentro da legislação e principalmente com questões éticas, tá? Então, são os 4 Vs tratados no banco de dados. Tendências em CRM. O CRM, ele surgiu mais ou menos na década de 90 como uma tecnologia que auxilia, né? Então, ela faz essa captação de dados dos clientes para auxiliar, né? Então, a gestão de relacionamento. Desde a década de 90 até os dias atuais, a gente vê aí uma grande mudança, não só no comportamento de consumo, mas principalmente no uso das tecnologias. E é isso, então, que a gente precisa verificar. Então, indo ali ao quadro, tem aqui, né, a principal mudança hoje, nesse contexto, é a convergência midiática. O que vem a ser a convergência midiática? Então, contextualizando, a internet alterou a dinâmica dos meios de comunicação e promoveu a ampliação e a facilitação do intercâmbio de informação entre os usuários. A convergência midiática foi potencializada através da internet, né? Então, essa convergência midiática nada mais é do que hoje o consumidor, ele não só o consumidor, né, mas as pessoas, de forma geral, elas têm várias fontes e canais midiáticos, não é verdade? Antes só a televisão e aí a internet, então faz aquele boom, né? Quer dizer, opa, hoje tem as redes sociais, tem ali as lojas que eu consigo acessar através da internet, e aí vem o streaming, né? Quer dizer, hoje, então, através da internet eu consigo assistir filmes, o próprio Netflix, o conceito do Netflix, e aí vieram várias outras empresas, né? E tudo isso, e todas essas mudanças, né? Então, muda com certeza, não só, né, então, a forma como as pessoas têm acesso às informações, mas principalmente a forma como as pessoas vão consumir e ter relação com as empresas. Então, nesse sentido, indo ali ao quadro, a coexistência de várias telas na experiência do usuário não obstante do consumidor, né? Então, a gente percebe aí que tudo isso traz, né? Então, a gente fala assim, experiência do consumidor. O que é essa experiência do consumidor, né? Então, hoje, quando a gente fala assim, olha, precisamos gerar valor no relacionamento. O que era antes esse relacionamento? Era o atendimento. Hoje, em função dessa convergência midiática, a gente precisa repensar, na verdade, todo o atendimento. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, a gente precisa pensar ainda no consumo híbrido. A curva dominante, né, hoje de consumo é a compra híbrida. O consumidor hoje, ele tem a mentalidade como metade tradicional e metade digital, ou seja, convive com as novas tecnologias, mas ainda apresenta muitas características do mindset que predominava antes da chegada da internet. O que é o mindset, né? Então, significa formas de pensar. Então, a gente está
basicamente, apesar de todas essas mudanças, né, então as pesquisas indicam que a gente está exatamente no consumo híbrido. Então, prevalece, logicamente, a gente já tem uma outra forma de consumo, mas também a gente ainda, né, não deixou de consumir da forma tradicional, que é aquela de loja, como nós conhecíamos antes da internet. E nesse sentido, então, as empresas precisam repensar na forma de comunicação, na forma de como atender esses clientes. E nesse sentido, então, vamos ali ao quadro, as 5 vertentes para lidar com a proposta deste consumidor híbrido. Como fazer, então, ou como trabalhar, né? Então, primeiro, eu preciso pensar a customerização. Então, já vem na própria palavra do CRM, né? Então, atendimento personalizado. Se a tecnologia, seu meio digital já favorece essa customerização, né? Mas ainda, eu preciso pensar, meu consumidor, às vezes, quer ter atendimento personalizado, mas também ainda, né, gosta de uma comunicação de massa, aqueles tradicionais ainda em alguns momentos. Voltando ali ao quadro, vamos ali pensar as comunidades virtuais. As comunidades virtuais influem ou não na minha forma de consumo? Influi, porque, né, então a todo momento estamos ali verificando o que as pessoas comentam a respeito, mas ainda, né, então a abordagem também tradicional, onde a minha tia, a minha mãe, numa reunião de família, elas me falam, também influenciam, e por isso eu preciso pensar as duas partes. Indo ali então, terceira parte, os canais. Hoje os canais que representam, os canais digitais, representam aí um importante meio, né? E as empresas, elas precisam saber que, né? Opa, tal empresa ou tal marca me interessa, eu vou buscar ali pelas redes sociais. Então, né, as empresas, elas precisam ter uma marca digital. Voltando ali ao quadro, temos ali novas propostas competitivas de valor e conjunto de opções. E é nesse sentido, então, né, pensar em todo o conjunto, o que eu posso agregar de valor para esse consumidor que hoje ele é híbrido, ou seja, pensa tradicional e também exerce aí uma forte influência também no meio digital. Preciso repensar tudo isso, né? Então as empresas, elas precisam pensar em todos esses itens, né? Então, e personalizar e melhorar o atendimento. O impacto da convergência midiática nos negócios. Hoje, em função da convergência midiática, né, então hoje o consumo, né, então ela é mais rica, não é verdade? Então, a gente fala assim, eu nem vou lá mais para o shopping, peraí, vou acessar, não é verdade? Então, toda forma de consumo hoje, ela é diferente hoje, né? Então, de talvez 10 anos atrás, né? Quando não acontecia tudo isso, que a gente não tinha todos esses meios, né? Então, para visualizar, para comunicar, para interagir com as empresas, né? Então, hoje a gente as empresas precisam olhar, né? Que hoje o consumidor, ele tem aí acesso todos os meios digitais. E nesse sentido, então, né? Então, a empresa, ela precisa readequar a essa convergência midiática. Indo a ler o quadro, eu tenho aqui, então, uma das evidências da seriedade da empresa dentro do impacto da convergência é o cuidado com o visual da página, credibilidade das informações postadas e funcionalidades previstas em lei.
né? Quando a gente fala convergência midiática, existe uma questão. Existem muitas ferramentas que o próprio, né, empresário, muitas vezes, ele tem acesso. Pode deixar comigo, eu mesmo vou postar ali nas redes sociais, eu mesma tiro a foto, crio o texto, não é verdade? Então, dentro dessa convergência midiática, ainda existe também um acesso fácil às ferramentas que eu possa trabalhar, né? Então, todo esse meio de comunicação. Porém, né, hoje o consumo também, né, a gente fala assim, nós consumidores dessa mídia midiática, mídia digital, né? Como que a gente percebe muitas vezes automaticamente a seriedade dessas empresas? Justamente, né? Então, a escolha das fotos adequadas, o texto, né? Então, na forma correta, tudo isso traz, né, credibilidade à empresa. Então, se você quer entrar nessa convergência de uma forma profissional, você precisa pensar em todos esses quesitos. Um erro de português, uma imagem mal vinculada, né? Uma comunicação errada ou com, né, viés político ou religioso errado, tudo isso pode fazer com que a sua marca também seja entendida de forma errada. Então, indo ali ao quadro, quais são os quesitos que o gestor ele precisa pensar? Pensar nas composições visuais para cada uma das tantas opções de dispositivos. É preciso diminuir o custo psicológico e o mental do consumidor frente à página que acessa. O que é o custo psicológico? Vamos imaginar, você vai acessar ali uma página de uma empresa que você gosta. E aí, clique nesse link. Não chegou a lugar nenhum. Vá naquele link. Você não busca, você não acha. Não dá raiva, né? Então, é isso. Então, toda essa, né, os recursos midiáticos que você proporciona, elas precisam ser fáceis, né? Então, não pode ser complicada. Na primeira ou na segunda dificuldade, o consumidor ele desiste. Então, né, a funcionalidade e a aplicabilidade desses recursos também, ela é muito importante, então, dentro deste contexto. Voltando ali ao quadro, se forem desorganizados, desarmoniosos, negligentes, o consumidor pode facilmente abandonar a possibilidade de fazer o negócio com a marca. A composição visual de uma página é a primeira impressão que poderá agir positiva ou negativamente para a permanência do usuário com a mesma, tá? Então, vamos pensar aí, você como consumidor, você concorda com todos esses quesitos? Não é verdade? Então, quando você lê, né, fica claro, fala assim, não é que é verdade? Né? Quer dizer, então, né, antes mesmo de você mesmo, gestor, querer fazer isso aí, por que não contratar, né, um profissional aí que faça as coisas, né, da maneira correta, com todas as técnicas, e isso, então, né, é necessário nos dias de hoje. Indo ali ao quadro, então, o principal objetivo, então, do profissional de design de interação reside na usabilidade, né, então, desses recursos. Busca desenvolver produtos e soluções interativas que tragam facilidade, a questão da agradabilidade e clareza para o usuário, tornando a sua experiência a melhor possível. Então, pensar nessa experiência que você proporciona através dessas mídias, né? Quer dizer, então, imagens adequadas, recursos, né? Tudo isso. Deve prezar pela inovação, criatividade, exclusividade e ainda com repertório de quem interage, né? Então, não é uma comunicação apenas dada.
E aí, dentro das tendências hoje, né, ainda nos recursos midiáticos, está a internet das coisas. Então, ainda, né, então, dentro da comunicação e dentro dos produtos hoje, no quesito de tecnologia, começa a ter a internet das coisas. O que vem a ser a internet das coisas? A personalização, né? Então, quer dizer, um produto que capta as suas informações, capta os seus dados e, então, o uso inteligente, né? Então, desse aparelho, muitas vezes, que personaliza, né? Então, a forma como você é. Então, indo ali ao quadro, temos ali internet das coisas, do inglês, Internet of Things. Refere-se à possibilidade de invocar a tecnologia para aumentar a produtividade e a conveniência do gerenciamento da vida cotidiana, mas principalmente toda a inteligência que é gerada através do acúmulo de dados no controle de atividades e outras soluções promovidas por essa tecnologia. Alguns exemplos, né? Internet das coisas, casa inteligente, né? Quer dizer, ali vai climatizar conforme já a temperatura que você já está acostumado, vai colocar um som de acordo com o repertório do seu gosto pessoal, né? Vai ligar alguns aparelhos conforme o horário que você está habituado. Tudo isso, então, tem a ver com a internet das coisas. E por último, ainda dentro das tendências, todos esses aparatos tecnológicos possibilitam, então, a desenvolver um usuário, né? Na verdade, User Experience, né? UX. O conceito, então, do UX vem suprir as necessidades da convergência da informação pulverizada em diversas telas que endereçou diversos desafios para os desenvolvedores, inclusive aquelas dedicadas às aplicações de mobile, né? Então, toda essa experiência de possíveis tendências, né, desde a convergência midiática, internet das coisas, traz um novo usuário, né, que é, então, aquele consumidor que tem experiências midiáticas, né, intermediadas por tecnologias. As empresas precisam pensar, né, então quando a gente fala assim, tendências em CRM, é justamente, né, então, não só proporcionar um atendimento de qualidade, mas você oferecer várias tecnologias, experiências intermediada por tecnologias que favoreça, então, o valor dentro, né, então, deste atendimento, tá? Então, na próxima aula a gente vai tratar, né, basicamente sobre o usuário, a experiência de consumo, né? Então, a gente vê então, né, que essas inovações favorecem nada mais é do que, né, então, um outro tipo de consumo, né? E aí o CRM ele precisa inovar também a esse respeito. E vamos agora para a resolução da situação problema, novas propostas para a empresa de Leila. A Leila trabalha, então, com acessórios de gatos, né? Então, ela estava com problema dentro do quesito do CRM, desenvolveu persona, e aí, então, temos novos desafios, então. Então, indo ali ao quadro, temos ali, então, o desafio. Após criar o persona, ficou muito mais fácil estabelecer uma comunicação com os clientes e a empresa restabelece uma cultura de relacionamento. Fizemos o treinamento dentro da empresa e aí então houve a mudança de cultura e precisa então gerar novas ideias para proporcionar experiências. E o que a gente pode resolver então? Então, dentro do desenvolvimento, né, então essa empresa ela pode criar vários canais, por exemplo, redes sociais, que gostam
de gatos, comunidades, né? Então, quem gosta de gatos tem ali, né? Então, uma peculiaridade, eu pessoalmente gosto de gatos, né? Então, tenho vários contatos, né? E aí a gente troca, olha, né, tal, olha os acessórios, olha o que os gatos gostam, né? Ai, que fofinho, enfim, né? A gente pode criar aí vários canais de comunicação para que essas pessoas façam essas trocas afetivas sobre os seus felinos, né? E a partir daí, desse tipo de canal, então, favorece desenvolver informações importantes, né? E aí, então, melhorar aí no quesito de oferta de produtos e serviços. Então, indo ali ao quadro, também, a partir daí, a personalização dos produtos conforme hábitos, preferências, né? Então, criei o meu persona, provavelmente, então, dentro, né? Então, desse quesito, né? Então, como que são de uma forma, né? Então, quais são as principais características das pessoas que gostam de gatos e compram produtos acessórios para gatos? Quer dizer, eu tenho um persona que me favorece, então, né, a desenvolver novos produtos que adequem, né, melhor às necessidades. Estampas, né? Então, muitas vezes fala assim, olha, as pessoas se identificam com tais desenhos ou figuras, né? Por exemplo, então vamos criar ali uma estampa tal, né? Em função desses hábitos, né? Será que a maioria das pessoas que gostam de gatos moram em apartamentos ou moram em casas? Posso criar também uma segmentação, conforme isso também os meus produtos podem ser diferentes, existir dois personas diferenciados, tá? Então, tudo isso também eu posso desenvolver. E aí, então, indo ali ao quadro, é possível visualizar residências, estrutura para novos design de produtos, né? A partir do momento que eu crio um canal né, onde as pessoas começam a enviar, né, vídeos e fotos, né, o que as pessoas estão fazendo? Eu consigo perceber os hábitos e nesse sentido, então, eu acho que a necessidade, né, então, de criar tamanho tal dentro dessa modalidade, tudo isso vai aperfeiçoando, então, a minha oferta e vou satisfazendo os meus clientes. E por último, indo ali, então, embutir ainda tecnologia nos produtos que viabilize a internet das coisas. Por que não? Né? De repente, a partir do momento que eu tenho ali a possibilidade, uma coleira inteligente, né? Que identifique os hábitos dos felinos, por exemplo, quando que ele dorme, a que horas ele dorme, e a personalizar, então, nesse sentido, né? Então, cada cliente, cada felino, né? Então, e aí, então, ofertar melhores experiências tanto para os gatos e também para os seus donos, tá? Então é isso, então, né? Já finalizando a nossa situação, problema. E agora, então, vamos ao nosso momento de interação, tá? Então, colocando uma pergunta para vocês. Quais são as áreas de negócios favoráveis para o uso das mídias que proporcione a interação constante, né? Então, vamos imaginar que hoje a gente está numa convergência midiática e alguns negócios podem favorecer, né, com maior intensidade esses recursos. E aí, eu gostaria, então, da sua participação para ver aí a opinião de vocês. Então, alguns minutinhos e vamos lá.
Voltando ao nosso momento de interação, então colocando ali a pergunta para vocês, né? Então, para vocês poderem pensar, quais são as áreas de negócios favoráveis para o uso das mídias que proporcione a interação constante, né? Então, hoje a gente vê aí, por exemplo, as redes sociais ou algumas comunidades, né? Então, que favorece essa troca né, de uma forma até interativa ou de uma forma divertida, mas para a empresa isso pode ser um importante recurso ou dados, né? Então, para favorecer o relacionamento com o cliente. Nesse sentido, então, alguns exemplos, né? Então, colocamos ali a parte da empresa que trabalha com acessórios de gatos, mas também, né, por que não uma academia, né? As pessoas gostam de postar fotos das atividades, dos resultados que obtêm, né? Então tá aí também na hora da atividade física ou, né, mostrar ali que durante a atividade física as pessoas estão se divertindo, né? E ao mesmo tempo que você consegue a interação, consegue muitas vezes atrair outros clientes, né? Então você também consegue aí verificar aí, né? Então alguns hábitos, algumas preferências, né? E isso pode ser aí um insight para possíveis soluções para personalizar, para melhorar o relacionamento com o seu cliente. E é isso então, pessoal, tá? Então, essa parte de tecnologia a gente fecha agora, tá? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre, então, né, a experiência do consumo, né? Então, muito mais focada dentro da questão da tecnologia. Então, tudo que nós falamos hoje aqui agora, né, essas possíveis convergências midiáticas, né? Então, ela é importante para falar aí, então, das experiências de consumo, o Customer Experience, né? Então, já vamos fazer a recapitulação da nossa aula de hoje. Então, indo ali ao quadro, falamos sobre tecnologias aplicadas ao CRM. E nesse sentido, então, vamos falar, né, então, do próprio CRM como, né, então, uma ferramenta que nos auxilia na captação dos dados, tá? E quando eu falo captação dos dados, né, o que o gestor ele precisa entender, né? Que esses dados, eles são importantes recursos ou matéria-prima, né, para gerar valor à empresa, né? Então esses dados servem para gerar relacionamento melhores, né? Isso tudo gera valor à sua empresa e aí eu tenho aí, né, os benefícios em relação às vendas, a questão da satisfação dos clientes, eu consigo ter aí uma empresa muito mais sustentável com vantagem competitiva. E é por isso, então, que eu preciso pensar como é feita essa captação dos dados, né? Muitas vezes a gente pensa assim, o próprio sistema ele faz. Não, né? Então, o próprio comportamento de consumo, ele muda a todo momento, né? E existem ainda todas as fases, né? De que o consumidor, ele pode estar tanto na fase inicial, conhecendo a empresa, como na parte final, onde ele já tem uma relação estabelecida. E nesse sentido, o sistema ele tem que identificar cada uma dessas fases e fazer a interação correta, né? E é por isso, então, a importância de, né, então, tratar os dados de forma correta para ter o retorno, então, esperado pelas empresas. Nesse sentido, então, voltando ali ao quadro, então, preciso também pensar também no banco de dados. O banco de dados, a partir do momento que eu capto informação de centenas, milhares de clientes, a toda a interação, capto mais informação, essa informação ela é atualizada, né? Isso vai gerando, então, né, todo um suporte para poder, então, atender melhor o cliente. Porém, a gente sabe, né, então, vai acumulando, então, preciso de um banco de dados consistente,
tá? E para isso, então, existem várias formas, precisa estar integrada, né? Precisa ser uniforme, né? Eu preciso ainda, dentro dessas vários dados coletados, preciso gerar informações importantes através da mineração de dados. A partir do momento que eu trabalho esses dados, né? Então, database marketing, então já tenho informações suficientes do meu cliente e é através disso que gero um melhor atendimento e ainda estratégias possíveis para tratar o meu cliente. Voltando novamente ao quadro, tem ainda, então, o armazenamento de dados que pode ser feito tanto na empresa como nas nuvens. E ainda trabalhamos a questão das tendências de CRM ou tendências em tecnologia. A partir do momento, hoje nós vivemos a convergência midiática, né? A convergência midiática nada mais é do que, então, a internet ela possibilita vários canais de comunicação, né? Quer dizer, imagens, redes sociais, então a gente tem várias formas de consumo hoje intermediada pela internet e a forma como você trabalha isso hoje, ela é muito importante. Precisamos pensar que dentro desse contexto, o consumidor hoje ele é híbrido, então as empresas precisam pensar aí em como oferecer a melhor experiência através dessas tecnologias. Então, finalizando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana.